Com certeza. Porque a senhora passaram filmando, né? Falei, ó, Primeira vez que vocês estão vindo aqui? Primeira vez, eu nem sabia que existia isso aqui. É mesmo? a gente veio do estado. Vieram tomar banho na praia e acabaram com... Viemos fazer um passeio. Bom, a história aqui das ruínas, né? Inicia-se no ano de 1898, quando essa construção começa a ser feita por alemães, né? Juntamente com o governador da época, que era o governador Fileto, né? E a partir daí, o atual governador Constantino Neri, né? Pega essa obra para fazer a hospedaria. Então, fazem a hospedaria, que na época era para receber os imigrantes italianos, né? Que viriam trabalhar na extração do látex. Que toda essa área aqui é muito rica em seringa, né? Seringueira. E aconteceu deles virem, mas não se hospedarem, né? Na hospedaria construída na época. Por quê? Porque na época o único povo que aqui habitava na vila de Paracatuba, que antes era o vilarejo, né? Eram os índios Mura. E eles morriam bastante com a malária, né? E não tinha cura a malária naquela época, né? Então aconteceu deles não verem. Então construíram a hospedaria, ficou abandonada mais ou menos uns 2 anos. E o governador Constantino Neri resolveu oferecer, né? O espaço, como já tinha aqui o espaço, para não se abandonar logo totalmente, ele ofereceu para os espíritas franceses, né? Que trabalhavam numa obra missionária. Que legal. Eles davam ensino de uma escola profissionalizante, né? Davam ensino de carpintaria, construção civil e ensinavam a fazer o tecido, né? Então, Isso em que ano? Em 1904, eles receberam essa proposta, né, do governador Constantino Neri. Em 1905 eles aceitaram a proposta, iniciaram a reforma aqui, né, para ser a escola. E em 1906 fizeram a inauguração, recebendo a visita do presidente do Brasil, que na época era Afonso Pena, né? Quando o Afonso Pena aqui chegou, eles então resolveram dar o nome, né, para a escola, que na época... Pode? Que na época foi a maior escola agrícola do estado do Amazonas. E eles deram o nome de Doutor Afonso Pena, né? Então, passou um período de 4 anos, ficou abandonado novamente. Foi quando recebeu a presença aqui do embaixador do Japão, né? Que já foi para fazer o presídio, que ainda tem até cela aqui, ó. Cara, eu cheguei a arrepiar agora, meu Deus do céu. Aqui dentro a gente ainda tem latrinas do tempo, né? Do início ainda, a latrina original que eles usavam, que na época era só essa pedra, né? Era pedra, ia direto no chão, onde por baixo aí tem vários canos de ferro, né? Sim. Essa era a latrina original ainda que restou da época. Isso há mais de 100 anos. Isso, 121 anos. 121 anos. Isso. E aí, qual que é a continuação? Depois dos embaixadores? Olha isso. Essa aqui foi uma sala que na época de escola, como as salas tinham que ser grandes, por eles na carpintaria tem que ter espaço grande, né? Para eles cortarem as madeiras, para aprender a fazer, né, a obra de construção civil também. Eles tinham todo aquele ensino de como pegar nos blocos, né? E na época de escola, aqui era uma das salas, né? De ensino de carpintaria e construção civil. E quando foi o hospital, chegou aqui também ser o leprosário, aqui era uma enfermaria, por ser bem grande, né? Muitas cadeiras. Mas aí passa a ser hospital e quando? Como? Passa a ser hospital então, quando? Quando recebe, a gente pode ir por aqui, que por aí tá bem quebrado, né? A gente faz a volta. Então, passou a escola, passou 4 anos, recebeu a visita do embaixador do Japão, que aqui veio para fazer o presídio, né? E então de imediato eles começam uma construção, uma nova reforma, né? E então essa reforma faz a inauguração no ano de 1916, que já funciona como presídio, e vai até o ano de 1924 como o presídio, né? E então ainda com o atual nome, Afonso Pena. No mesmo período de 1924, a doença hanseníase começa a se alastrar, né? Antes de aqui ser o leprosário, aqui na Compensa tem uma área que chama de bombeamento. Essa área antes era chamada de Mirizal,
Mirizal. Mirizal. Que significa? Foi o primeiro leprosário que teve, né? Sendo que tinha apenas 98 doentes. Mas como começou a aparecer casos em muitos lugares, em 1924 começaram já essa nova reforma, né? Dando o nome para as ruínas já como Belisário Pena, né? Que seria já o hospital. Então, em 1930, fizeram a inauguração e já recebendo doentes de todas as partes aqui do Amazonas, né? Aqui do Brasil. O caso maior na época era em São Paulo, né? E a partir daí funcionou aqui como o leprosário. Chegando aqui eles fizeram uma divisão, né? De mulheres para um lado e homens para o outro lado. E no ano de 1962 a doença aparece na colônia Antônio Aleixo. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tô toda arrepiada. Cara, que energia, viu? Aqui provavelmente foi uma enfermaria também. Sala de aula, depois enfermaria. Isso, as partes maiores, né? Aqui a gente vai chegar provavelmente a área administrativa quando foi presídio. Sim. Aqui a gente vai chegar na parte da cozinha, né? Onde eles isso aqui é piso original ainda? Sim, piso original. Toda a estrutura daqui, na verdade, vem de Portugal, né? Tudo de Portugal? Tudo de Portugal. O único material que é da região, que na época aqui tinha cerâmica Manaus. Professor Massa, assim. Aqui, ó. A única cerâmica na época daqui da região era essa cerâmica, né? Que era cerâmica Manaus. Tesoura? Que coisa fantástica. Aqui a gente ainda tem pia, né? Pia de barro. Aqui a gente tá chegando no fundo, né? Hoje, como a gente não tem, né, um apoio assim, de nenhum órgão, né? A gente mesmo faz as limpezas aqui, busca. Tenta manter o ambiente. Isso. Aqui, olha, isso aqui é tudo original. Tudo original. Gente, isso aqui é uma... Olha. Essa parte aqui, né? Na época de presídio, era aberto, dá pra perceber. Quando se tornou o hospital, eles já fizeram meio que uma forma colonial, para não ter nenhum tipo de contato, né, com os doentes. Sim. Nunca teve teto, certo? Teve, minha filha. A questão que é muito antiga. Só não essa parte maior do meio não tinha, né? E aqui é a pia. Era o tanque, uma pia, né? Isso. Fantástico. Esse significado aqui significava era a marca da cerâmica aqui que tinha em Manaus, né? Que era a cerâmica Manaus. Então essa era a marca registrada deles, né? Aqui não dá pra ver, tá? Só eu te mostrar. Aqui a gente vai... Essa é a parte de trás já das ruínas, né? É a parte... Bom, aqui era a área onde eles deixavam toda a água que eles puxavam lá de baixo. Lá embaixo tem um incinerador cheio de caveira e as pessoas falavam que botavam os corpos para cremar, né? Só que não acontecia. Eles usavam para puxar a água, né? E aqui eles deixavam toda a água. Aqui ainda tem uma chaminé. Então, né? Essa estrutura aqui é toda a parte de trás, né? A parte dele. Tá, mas aí então, continuando a história. Isso. Então se grande. tornou um leprosário. No ano de 1962 apareceu a doença na colônia Antônio Aleixo. Como eles não cremavam e não enterravam os corpos por aqui, porque eles tinham medo de um contágio, né? Então o que eles faziam? Jogavam num buraco que tem ali atrás, né? E esse buraco dá acesso ao rio. E os corpos acabavam que boiando, né? E eles acharam que a doença estava chegando na colônia Antônio Aleixo através da correnteza da água, né? E então então de imediato começaram a levar todos os doentes para a colônia Antônio Aleixo, né? Fizeram umas casinhas que chamam de asilo lá. E em 1970 levaram todos. Então foi quando surgiu totalmente o estado de abandono, em 1970. 1970. Isso. E passou um período mais ou menos de 5 anos. Teve um padre chamado Padre Huberto Guidotti,
que veio, né, numa missão já para alfabetizar as crianças que aqui ficaram. A parte da frente, como ainda é melhor, a parte de trás é bem mais deteriorada, como vocês viram. Foi onde eles fizeram uma pequena reforma, deram o ensino da primeira, segunda e terceira série, né? Então, a partir daí, as crianças que aqui ficaram, sendo uma dessas crianças o meu cunhado, Celso, né, que mora aqui, começaram a seguir as mirins na época, né? E no ano de 1962 eles abriram a estrada, né? Essa estrada, porque o único acesso que tinha para chegar aqui na vila de Paracatuba era pelo rio, né? Nossa, que E a interessante. gente pode ir ali, se vocês quiserem ver o buraco ali, né? Onde... Deixa eu só parar aqui um pouquinho a gravação. Salvar. Essa área aqui, ó, Ó, é a área do buraco, né? é a área onde jogava os corpos. Ai, Jesus. Cara, isso aí é seguro? Pode vir que ele tem alguma cintas coisa bem dentro? fortes. Tem uma coisa dentro? Tem um buraco. É um buraco. É onde jogava. Vai até onde esse buraco? É raso. Raso. Ele é raso aqui, né? Só que Pode levar, mãe. tem compartimento que vai Sai pra lá. faz Só que não dá, não dá Sim, pra sim. ver por causa da cinta. Tô vendo. Tiraram todos os corpos aí de dentro? Não, jogavam tudo aqui que dentro. era jogado dava acesso pro rio, né? O rio sendo que é pra ele. Caramba. Aqui era como Então- se fosse um suspiro daqui do buraco. Porque aqui vivia totalmente tampado. Essa área aqui, ó, que vocês estão vendo, antes não dava pra ver. Só que como tirar a tampa, aí vai chovendo, né? Vem. Aí hoje dá pra gente ver pelo menos a água aí, ó. Já fizeram um mapeamento desse buraco para saber a Não, profundidade, não. largura, nada? Não. Não tem nem Teve um nenhum rapaz histórico. que caiu, né? Ele caiu mais ou menos, mas estava mais fundo, já não estava aparecendo essa parte. E ele conta que escutava só barulho de água passando, né? Para algum lugar aí. Mas não tem nenhum documento, não tem nenhuma planta, não tem nada disso aqui para Não, saber como que foi não, feito aqui isso. não. A A gente tem Vamos subir, mãe. Tá, meu filho, vamos subir, cuidado. Dá Tá. pra mesmo subir? Dá para entender que ele vem até aqui a construção, né? Isso, Como se fosse uma meia-lua. isso. É assim, ó, na verdade é como se fosse uma bola. Aí pode ver, ó, que tem dois espaços assim do lado, dois quadrados. Aqui, ó. Ali, ó. Tem esse, como se fosse duas coisas e uma bola, assim, ó. Ah, Aí lá entendi. tem outro desse, ó. Entendi. Entendeu? É onde passa, acho que é esse. Esse é o E único- aqui vai sair lá pro rio. Sim, vai pro rio. Esse é o único buraco que tem pra jogar corpo? Os arames, né? Muitos arames, eu não sei como tá hoje lá. Mas quando trouxeram os 98 dentes que lá tinham, Aham, eles botaram muitos arames pra ninguém chegar, porque eles enterravam, né? entendi. Eles lá. Então na compensa tem Uma área chamada bombeamento, que foi Bombeamento. o primeiro leprosário, que era chamado Da de região- Mirizal. Manaus, isso? Isso. Isso. Tem algum livro contando toda essa história? Tem algum documentário? Documentário tem muitos, né? Tem muito, eu vou Tem procurar. muita gravação que a gente faz. Tem na internet? Sim. Até agora, sábado agora, né? Uhum. No Partiu Amazonas vai aparecer um pouco da história. Ah, é? Vou assistir. Sim. A gente fez aqui, ó. E tinha documentários bem antigos, né? Vou dar uma olhada na internet. ver se eu Pessoas encontro. que viveram aí dentro, né? Olha, eu tô assim, a energia daqui é muito grande, porque você fica imaginando, a ideia base seria uma hospedaria. Sim. Tanto é que você vê que a construção tem